pessoal! Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Hoje estamos aqui em grupo, representando os alunos da pós-graduação em Gestão em Saúde Pública, na verdade, Gestão em Atenção Primária, à Saúde, coordenador Rafael Costa e professora Jaqueline Carvalho. E nossa convidada desse podcast APP em Cena, é a Raquel Caprio, que vai trazer para a gente um pouquinho dos desafios e êxitos da implantação do programa Cegonha Carioca na APP do Rio de Janeiro. E aqui, os alunos que estão presentes é o Antônio Maia, ali no cantinho, Marcelo Monteiro, eu, Aline Albuquerque e Daniele Pontes. Raquel, fala então um pouquinho pra gente da sua trajetória. Diz pra gente como que surgiu a saúde prisional, fala um pouquinho da sua jornada. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra e uma oportunidade a gente estar discutindo sobre a atenção primária prisional, né? E eu acho que isso valoriza o nosso trabalho, isso enriquece os olhares de fora, e eu acho que é para isso que estamos aqui, né? Para apresentar de que forma que o SUS tem sido levado dentro do sistema prisional. Então, eu sou enfermeira por formação, iniciei minha trajetória na atenção primária em 2010, atuei em alguns pontos, né, como enfermeira de equipe, em algum momento eu fui para gestão, e atualmente eu estou no nível central, e dos assuntos, né, que eu coordeno é a atenção primária prisional. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da APP. Explica um pouquinho sobre a atenção primária prisional. O que é a atenção primária prisional? Como ela se organiza? Quais são as unidades? O perfil da nossa população da atenção primária prisional? O que a gente assiste lá dentro das unidades? Bem, ótima pergunta. A atenção primária prisional, ela segue um modelo instituído no município do Rio de Janeiro da atenção primária, né? Então, eu não diria que é a atenção primária dentro do sistema prisional, porque existem particularidades que só o sistema prisional contém, né? Então, é um cuidado em saúde para uma população que não é livre, para uma população privada de liberdade. Então, ela é ancorada nos atributos da atenção primária, ela é, para os privados de liberdade, o primeiro nível de atenção, é o primeiro contato, é o serviço que está ali, que atua em todas as vertentes do cuidado em saúde, né? Na promoção, na prevenção, no tratamento, na reabilitação, na redução de danos. Então, o serviço de saúde, né, as ações do serviço de saúde dentro do sistema prisional é um serviço muito nobre. Ele evita o adoecimento, ele evita a complicação de problemas de saúde que são simples, tanto a agudização de condições crônicas, quanto novos episódios, novas necessidades de saúde que venham decorrer o tempo que a pessoa está privada da sua liberdade. Então, ela tem um leque de ações, assim como a atenção primária à saúde, né, desde dos serviços, né, como laboratório, como organização do processo de trabalho, como assistência farmacêutica, mas é um serviço que ele tem um diferencial, né? Ele está inserido numa comunidade carcerária. Então, isso traz pontos que são diferentes da população livre, né? Então, o privado de liberdade, ele não tem o seu direito de ir e vir de uma população comum. Então, o serviço de saúde ele precisa atender à necessidade dos seus usuários que estão ali naquela condição. Nós temos 22 equipes, né, de atenção primária prisional, composta por um profissional médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um farmacêutico, um cirurgião dentista, um auxiliar de saúde bucal. Como uma equipe complementar, né, e muito valorosa, temos uma atenção psicossocial, composta por um profissional médico,
ou com experiência em saúde mental ou psiquiatra, e um psicólogo, né? Então, é uma equipe robusta, diferente de uma população livre. O privado de liberdade, ele tem essa equipe, né? Então, é aquela equipe ali para dar conta de todas as necessidades, e que não são poucas, porque são muitas as vulnerabilidades, mas é uma equipe com diversas categorias, com um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, justamente para garantir a integralidade que os nossos pacientes, usuários, necessitam. Essas 22 equipes, elas estão divididas em 28 unidades prisionais. Temos unidades prisionais de diversos tamanhos e diversos regimes, né? Então, temos desde unidades pequenas, como unidades bem populosas, né? Com aproximadamente 3.000 privados de liberdade. Então, por isso que há essa diferenciação entre número de equipe e número de unidades, porque a gente faz um arranjo previsto na Política Nacional, né, de Atenção Integral aos Privados de Liberdade, para que possamos cobrir 100% da população privada de liberdade aqui no município do Rio de Janeiro. Que bom entender um pouco sobre isso, né? Quando você traz da população, né? Muitas pessoas não conseguem entender ou dimensionar que o público feminino fica separado do público masculino, como que funciona um pouco isso, como é o tipo de regime especificamente das unidades femininas. E pensando já nas unidades femininas, acho que é uma curiosidade de muitos entender, né? E essas mulheres grávidas, como que é esse cuidado, como que a gente alcança e garante esse cuidado em saúde para as mulheres grávidas? Elas ficam juntos com as mulheres não grávidas? Tem um local diferente? É separado? Como que funciona esse acesso, essa garantia do acesso à saúde às mulheres privadas de liberdade gestantes? Ótimo, ótima pergunta. Até o tema do nosso podcast, né? Que é a implantação do programa Cegonha Carioca na atenção primária prisional. Então, né? Como que isso se dá na prática, né? Mas também como que isso se deu, né? As unidades prisionais, elas são divididas, né, por gênero. Então, temos unidades masculinas e temos unidades femininas. Especialmente, as gestantes ficam em uma determinada unidade, né, até completar o final, né, o terceiro trimestre da gestação. Depois ela é transferida para uma outra unidade, onde tem uma organização diferente para o cuidado que essa mulher tanto vai necessitar no final da gestação, quando assim que ter o seu bebê e retornar à unidade prisional, né? É importante mencionar que quando a atenção primária prisional foi instituída, já havia um processo administrativo, né, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sobre atenção à saúde das gestantes privadas de liberdade, né? E é muito importante reconhecer que houve uma integração bem importante, foi um trabalho colaborativo com diversos representantes da Defensoria, do Ministério Público, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal, com todas as suas equipes, né, que compõem, que garantem que o Cegonha Carioca aconteça desde a atenção primária à maternidade, né? Então, eu não poderia deixar de mencionar que foi um trabalho árduo, né, do ponto de vista da construção, porque a construção de política pública, ela tem um tempo de maturação e também de monitoramento, né, e de ajustes. Então, teve um esforço importante, né, da defensora pública, doutora Alessandra Glória, da administração penitenciária, né, na figura da secretária, doutora Maria Rosa, seguido de um esforço enorme, né, de entender como a saúde opera, para entender como a unidade prisional também se ajustaria, né? Então,
a Aline Camilo era coordenadora das unidades femininas, né? Nem todo mundo está mais na função, no cargo, mas é um legado, né, do período que essas pessoas tiveram nessas funções. A Gabriela, né, que é a diretora da unidade materno-infantil, e toda a equipe da unidade, né, a superintendente de saúde, à época, Júlia Piffer, e a coordenadora Rosana, pela Secretaria de Estado, a Karen Atier e a Lourdes fizeram parte dessa equipe que construiu e organizou essas ações. Pelo Ministério Público, Dr. Tiago Joffre, ainda pela administração penitenciária, o subsecretário Lúcio Alves também foi um profissional que organizou, né, e deu as ferramentas necessárias, né, para que pudessem consolidar as ações do programa Cegonha Carioca, o coordenador de saúde, Alex Coimbra, e toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, né, na Superintendência de Maternidades, a coordenação do complexo regulador, a atenção primária, a gerente da equipe, a coordenação, ou seja, foram muitas mãos. Mas política pública intersetorial, ela precisa o envolvimento e o engajamento de muitos atores, né? Então, o programa Cegonha Carioca, eu avalio como a possibilidade de um divisor de águas, né, na vida dessas mulheres. Ele tem como grande objetivo, né, evitar a morte materna, evitar a morte infantil, evitar a peregrinação dessa mulher na rede de atenção à saúde, né? Então, essa mulher, ela sabe aonde ela vai ganhar o seu bebê, ela sabe quem é a referência dela. E o Cegonha Carioca no sistema prisional, ele colocou luz, né? Então, as mulheres e os seus bebês, hoje eles estão inseridos no SUS, né? Por quê? Porque elas estão dentro do programa, né? Então, o programa envolve alguns elementos, né? Que são a realização do pré-natal, mediante tudo que é instituído para a população livre, né? Então, a gente está falando dos exames, das consultas, da necessidade de encaminhamento para uma avaliação do especialista quando necessário, do sistema de regulação. Todos os pontos da população livre estão contidos para a gestante privada de liberdade. Ela ter acesso à visita à maternidade, então isso é um elemento de humanização, ela saber aonde que ela vai ganhar o seu bebê, as orientações da maternidade virem de forma antecipada, isso prepara a mulher, isso traz segurança nas informações que estão sendo, que são necessárias e que estão sendo passadas. E um grande, importante marcador é elas terem direito ao transporte pela ambulância do Cegonha Carioca, né, com escolta, mas isso previne N situações que poderiam acarretar risco a ela ou à criança, né? Então, ter um profissional especializado adentrando o sistema prisional para avaliar essa mulher, né, no final da gestação, no momento do trabalho de parto, ter todos os cuidados necessários, isso é uma garantia de direito, né? Então, o programa Cegonha Carioca, ele também previne violência obstétrica. Então, no momento que isso é instituído como padrão, todas as mulheres privadas de liberdade têm direito a todos esses elementos, isso também previne violência obstétrica. Porque isso muda paradigma da saúde, muda paradigma da segurança. Então, no primeiro momento, estavam todos atentos, né, à entrada da ambulância, ainda tínhamos até receio de como isso se daria. Diversos, né, atores acompanharam, apoiaram, teve alguns problemas iniciais que precisam ser consertados no decorrer. Não teve nenhum risco gravíssimo, não colocou ninguém em situação de risco de morte.
mas foi acompanhado por todo mundo, né? Então, e foram tendo os ajustes, e hoje a gente ter o cegonha carioca, né? A ambulância do cegonha carioca